Hello and welcome! Eu sou a Jackie do canal Ask Jackie, sejam muito bem-vindos. Eu já fiz alguns vídeos falando sobre o que eu fiz, o que eu não fiz, que deveria ter feito quando eu estava aprendendo português. Mas eu ainda recebo muitas mensagens querendo saber exatamente quanto tempo levou para eu me sentir fluente no português e pedindo para eu explicar um pouco mais sobre essa jornada. Mas esse vídeo vai ser diferente. Eu vou falar sobre as 4 fases que eu passei enquanto eu estava aprendendo o português e eu continuo aprendendo o português. E, por último, quanto tempo levou para eu me sentir fluente no português. Espero que minha jornada com o português possa servir como um exemplo para você. Primeiro, eu comecei estudando português fazendo aula. Isso foi em 2008. Eu tinha 28 anos. E só para deixar claro que eu não sabia nada de português, nem oi, nem tchau. Eu não conhecia ninguém do Brasil, realmente começando do zero total. Eu fiz aula em grupo, uma vez por semana, e depois eu comecei a fazer aula em dupla para acelerar o processo um pouquinho. Com as aulas, eu consegui construir uma base. Eu aprendi as regras gramaticais, eu aprendi sobre a fonética em português, eu aprendi sobre a estrutura para montar frases, perguntas, frases afirmativas, negativas, aprendi sobre as conjugações verbais e, sinceramente, se eu não tivesse feito essas aulas, se eu não tivesse aprendido essa base, com certeza minha evolução no português teria demorado muito mais. E, além de fazer aula uma vez por semana, eu queria aprender muito sobre a cultura brasileira. Eu queria conhecer pessoas do Brasil. Lembra que eu não conhecia ninguém. E eu decidi participar em alguns meetups, alguns encontros com a comunidade brasileira em Chicago, onde eu estava morando. Eu também assisti filmes em português, que ajuda muito a aprender sobre a cultura. E em 2008 não era nada fácil achar filmes, novelas, essas coisas em português. Eu emprestava esses DVDs da escola Brazil in Chicago, onde eu estava fazendo aula, e eu assistia nos finais de semana. Eu também escutava um podcast, se chama Tá Falado, que era um podcast para as pessoas que já falavam espanhol, que queriam aprender o português. E na época a gente não tinha muito podcast, não tinha muitos recursos, mas mesmo assim eu consegui achar algumas coisas para fazer, para servir como complementos das aulas. Eu também participava num site que se chama Live Mocha, que era um site onde você conseguia fazer uma troca de línguas. Então, por exemplo, uma pessoa do Brasil que queria melhorar o inglês, mandava textos ou a gente conversava e eu corrigia o inglês dessas pessoas. E essas pessoas faziam a mesma coisa para mim no português. Eu fiz isso, na verdade, muito pouco, porque não tinha muito tempo, eu estava trabalhando bastante também na época. Mas era muito legal, porque acabei fazendo amizades virtuais, que ajuda bastante a se apaixonar mais ainda pela língua e pela cultura. Infelizmente, Live Mocha não existe mais, se não me engano, Rosetta Stone comprou a empresa e o que eu vi não é nada igual como que era antes. Mas se vocês conhecem outros sites ou outros recursos para fazer essa troca de línguas de graça, por favor, deixem essas informações nos comentários, porque isso vai ajudar todo mundo. Na segunda fase, eu mudei para o Brasil. Na verdade, eu não sabia que ia mudar para o Brasil. Eu achei que ia ficar um tempo no Brasil, meio fazendo uma aventura, conhecendo a América do Sul inteiro. Nem sabia que ia ficar só no Brasil. Mas eu mudei para o Brasil e acabei ficando quase uma década. E muita gente acha que quando você mudar para outro país é fácil aprender a língua. Inclusive, eu conheço muita gente aqui em Orlando, muitos brasileiros que têm até vergonha de falar que estão aqui há anos, porque eles acham que deveriam falar melhor do que eles falam. Então, essa ideia de, se você morar fora, se você simplesmente atravessar a fronteira, você vai aprender muito facilmente, isso é um mito. Eu conheço muita gente que mora aqui nos Estados Unidos,
quase a vida inteira que não falam inglês. E também eu conheço muitos brasileiros que nunca saíram do Brasil que falam inglês perfeitamente. Então, o que isso mostra? Isso mostra que você pode ou não pode aprender de qualquer lugar do mundo. Então, para vocês que não têm como morar fora, isso não significa que você nunca será fluente. E eu também passei por isso. Eu tinha essa expectativa de, eu vou morar uns meses no Brasil, eu vou aprender muito português. Mas, na realidade, quando eu cheguei no Brasil, eu comecei a dar aula de inglês o dia inteiro. Eu estava dando aulas de inglês em inglês. Eu estava morando com pessoas que falavam inglês. E meu nível era tão baixo que eu até senti mal de deixar as pessoas tentando me entender. Então, eu acabei fazendo amizade com pessoas que já falavam inglês ou outros gringos que estavam morando no Brasil. Então, eu basicamente, mesmo morando no Brasil, estava tendo uma experiência bem em inglês. E com certeza, vocês que moram aqui nos Estados Unidos ou no exterior, em regiões onde tem muitos brasileiros, vocês se identificam muito com isso. É fácil continuar sua vida aqui só falando português. Você não precisa do inglês para sobreviver. Eu não precisava do português para dar aula de inglês. Eu não precisava do português para sobreviver em São Paulo. E quando você não precisa mesmo de alguma coisa, é mais difícil, sim, manter a motivação, a disciplina e gastar seu tempo e energia estudando e aprendendo essa língua. Eu já pensei várias vezes em aprender uma outra língua. Por exemplo, eu adoraria aprender grego. Minha família é grega também, do lado de meu pai. Eu acho o lugar maravilhoso, lindo. Mas eu nem comecei, porque eu não preciso. E tem outras coisas na minha vida que realmente preciso fazer, que acabam entrando na fila de prioridades. E essa ideia de aprender grego vai pro lixo. Mas o que acabou acontecendo comigo com o português era um pouco diferente. Não era só uma coisa legal para aprender. Eu queria muito aprender português. Eu estava ficando até incomodada com minha falta de português. Eu queria entrar numa loja e conseguir me comunicar sem sentir vergonha. Eu queria sair à noite na rua e não ficar com medo, porque se uma coisa acontecesse comigo, eu não sabia como pedir ajuda ou nem como explicar o que aconteceu. A falta de português estava realmente chegando até um ponto que eu estava ficando bem incomodada, que minha motivação subiu e eu decidi, olha, mesmo não precisando mesmo de aprender o português, eu quero e eu vou. Então, para vocês também que estão aqui nos Estados Unidos ou aqui no Brasil, que não tem essa urgência de aprender o português, pensem em outras coisas. Talvez você está incomodado mesmo com o seu nível atual de inglês. Isso sim é um motivo para já ir atrás e começar a melhorar seu inglês. E pensa nisso, daqui 1 ano, se você está com o mesmo nível que você está agora, como que você vai sentir? Então, é bom pensar nisso, porque às vezes a gente precisa desse chute na bunda para dar um passo na frente e realmente colocar como prioridade nas nossas vidas. E também, se você está pensando, nossa, Jackie, mas eu realmente preciso de inglês, mas eu nem sei por onde começar, ou o que fazer, ou como organizar meu tempo, você precisa participar no evento I Speak English. É ao vivo, gratuito, online, e nessas aulas, 3 aulas, eu vou te ensinar exatamente tudo que você precisa fazer para garantir sua fluência em inglês, tá? Vai começar muito em breve, então vou colocar o link aqui embaixo na descrição e realmente vai ser maravilhoso, não vejo a hora de fazer esse evento. Voltando ao assunto, eu cheguei até um momento que eu fiquei incomodada mesmo com o meu nível de português. Eu estava com vergonha, eu estava com medo, eu não sentia independente e livre como eu queria me sentir, tá? Então, para mim, essa sensação de incômodo começou a servir como meu motivo para melhorar meu português. Vocês também, pode ser uma coisa simples, você quer assistir TV sem legenda ou quer viajar sem depender de um tradutor. Qualquer coisa, mas é muito importante só pensar nisso. E cada vez que você fica meio, não estou muito afim, estou com preguiça,
pense nessa lista de motivos que você tem, ou esse motivo que você tem, e você vai sentir mais motivado ou motivada. E eu também achei um outro motivo. Eu conheci meu marido, ele não falava nada de inglês, eu falava muito pouco português, mas claro, eu queria muito conseguir me comunicar com ele. E ele, com certeza, sem dúvida, me ajudou pra caramba, porque ele serviu como uma pessoa onde eu sentia confortável, eu estava tentando me expressar, comunicar com ele me corrigia, ele tinha maior paciência comigo. Você pode procurar isso em professor, em amigos ou outras pessoas, mas é muito bom achar alguém que pega esse lado emocional, mesmo sendo um amigo ou pessoas que gostam das mesmas coisas que você gosta. Quando você coloca o inglês na sua vida, não é mais uma coisa que você simplesmente estuda, mas quando faz parte da sua vida, é muito mais fácil aprender. Então, além de conhecer meu marido, eu decidi voltar a estudar o português formalmente. Eu nunca fiz aula depois do que eu saí de Chicago. Eu não tinha dinheiro para fazer isso. Mas eu ainda tinha meus livros de gramática, eu tinha um dicionário, e eu decidi, olha, quando eu não estou dando aula de inglês, eu vou estudar, tá? Então eu continuava estudando as regras, a fonética de forma autodidática, e eu conversava com meu marido. A terceira coisa, na terceira fase, é quando eu realmente descobri o método que realmente funciona. Depois de alguns anos no Brasil, a gente estava com nossa escola, eu estava dando aula para centenas de alunos toda semana, e eu percebi que existe, sim, um método que funciona melhor do que outros métodos. Eu me formei em letras nos Estados Unidos. Eu tenho meu mestrado em orientação educacional. Eu comecei a dar aula com 18 anos. Então, eu gastei a maior parte da minha vida estudando o ensino de línguas, o aprendizado de línguas e dando aula de inglês e aprendendo outras línguas. Mas eu sempre achei tudo muito demorado, muito complicado. Eu vou mostrar como que é esse método em detalhes neste evento que eu já mencionei, I Speak English, descrição abaixo. Mas para te dar um resumo rápido aqui, o método que realmente funciona, que é simples e realista, é uma mistura de duas coisas. Eu quero que você pense numa balança. Em um lado da balança, você tem que estudar. Você tem que estudar a gramática, a estrutura, as regras, a fonética, tem que decorar as conjugações verbais, tá? Então, um lado da balança é estudar mesmo. E eu prometo para você, estudando te libera demais. As pessoas que não conhecem as regras gramaticais sempre ficam na dúvida se estão falando uma coisa corretamente ou não. E você não fica livre para criar suas próprias frases. Sem estudar a gramática, você vira basicamente um papagaio só repetindo frases decoradas. No outro lado da balança tem input e output. Input é o conteúdo que você lê, assiste ou escuta, ok? Você basicamente fica passivo ou passiva só ingerindo esse conteúdo. Output, pôr para fora, colocar para fora, é falar e escrever. Muitas vezes, quando as pessoas não estão tendo os resultados que eles queriam ter, é porque a balança está desequilibrada. Talvez as pessoas estão só estudando, preenchendo exercícios, estudando gramática, decorando conjugações verbais, mas eles não estão com o input suficiente nem o output suficiente. E, ao contrário, as pessoas que estão imersos na língua, muitas vezes eles conseguem entender bem, mas quando falam tudo errado, porque não sabem exatamente como montar frases corretamente e como conjugar as frases corretamente. Galera, essa combinação é o arroz e feijão, é o peanut butter and jelly, é a combinação perfeita. E eu vou te falar exatamente o que você precisa estudar, como você precisa estudar, como você precisa
ingerir esse input e quando e como você vai começar a colocar tudo para fora praticando no evento I Speak English. Então, se você é uma pessoa que quer mesmo garantir sua fluência e se tornar uma pessoa que consegue dizer I speak English, yes I do, você precisa participar nesse evento. E na quarta fase, que eu considero a fase atual, ok? O que está me ajudando bastante. Claro, agora eu moro nos Estados Unidos, ainda estou casada com meu marido e a gente conversa em português. Mas eu ainda estou melhorando meu português. Por quê? Eu estou gravando esses vídeos em português, ok? Uma coisa, se pudesse te dar uma dica para começar hoje mesmo, é começa a gravar em vídeo ou áudio. Por quê? Primeiro, você vai conseguir ver suas melhorias, ok? Você vai conseguir ir para 2, 3, 6 meses atrás, ouvir seus áudios ou assistir seus vídeos e ver, nossa, eu realmente melhorei, agora estou conseguindo falar com uma fluência maior. Ou você vai perceber erros que você cometia que agora você não comete mais, tá? Muitas vezes quando estamos falando, a gente não está prestando atenção na nossa pronúncia e nossos erros. Você já gravou um áudio no WhatsApp e depois você ouviu esse áudio e você pensou, puxa, eu queria dizer João e eu falei fulano, ou sei lá, a gente percebe esses erros depois, porque quando estamos falando, estamos meio, sei lá, não estamos prestando atenção na nossa pronúncia e os erros. Então, quando você grava, depois você pode ver. E eu sei que é muito difícil, horrível mesmo no começo. Mas quando você se acostuma com isso, você vai perceber exatamente seus pontos fortes, seus pontos fracos. E conhecendo melhor essa metodologia, você vai saber exatamente o que fazer para melhorar esses pontos fracos, para continuar evoluindo no seu inglês. Eu comecei a gravar vídeos, eu acho que uns 3 anos atrás, no YouTube. E eu achei que falava razoavelmente bem, mas eu vejo uma melhoria muito grande entre meus vídeos antigos e meus vídeos atuais. E, sinceramente, eu duvido mesmo que eu teria melhorado tanto sem ter que ficar aqui conversando, falando, recebendo feedback de vocês. Eu sei que ainda cometo erros, vocês me corrigem, eu adoro isso, agradeço isso, mas faz parte da jornada, ok? Então, hoje mesmo, você pode começar a gravar em vídeo, se quiser, ninguém precisa ver, ou criar um grupo privado só com você no WhatsApp e gravar áudios todos os dias falando o que você fez. Se você está no começo dessa jornada, só falar palavras soltas que você conhece em inglês, só vai falando e gravando. E por último, mas Jack, quanto tempo demorou para você se tornar fluente no inglês? Todo mundo quer saber, né? Eu, sinceramente, eu não posso te dizer um número fixo de meses ou anos. Eu nunca acordei um dia e eu pensei, caramba, hoje sou fluente, consegui, atendi minha meta final. E eu não conheço ninguém que consegue te falar exatamente quanto tempo levou para chegar até o nível de fluência. Fluência no inglês, no português ou qualquer língua não é o destino final de uma corrida. Se você quer aprender inglês, se tornar uma pessoa que fala inglês, é uma caminhada longa sem fim. Eu não cheguei até o ponto final. Eu não me sinto, tipo, agora aprendi português, agora posso parar. Se eu parar de falar português, de estudar português, eu não vou manter o nível atual que eu tenho agora. Eu vou perder o português que eu tenho. Então, a gente tem que parar de pensar em correr atrás de um destino final. A gente tem que querer melhorar um pouco todos os dias. E você vai continuar melhorando o seu inglês para o resto da sua vida. Eu vou continuar melhorando o meu português para o resto da minha vida. Eu não quero parar nunca. E em todas as pessoas que eu conheço que conseguiram aprender inglês ou qualquer língua muito, muito bem, o que eles têm em comum? Eles curtem o processo, curtem mesmo o processo. Eles não estão com pressa para acabar logo com o processo de aprendizado, porque estão gostando. E eles têm paciência com eles mesmos. Eles sabem que estão melhorando e isso é a coisa mais importante.
Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que minhas experiências servam como exemplos para vocês que estão passando também por esse processo. É um processo maravilhoso, com altos e baixos, momentos incríveis e momentos frustrantes, mas a vida é assim. A vida é tudo é assim. O mais importante é não desista nunca, ok? Vamos ser lifelong learners, ok? Vamos continuar aprendendo para o resto de nossas vidas. E lembre-se, se você quer saber mais sobre essa metodologia que eu mostrei com a balança, você quer saber exatamente o que você precisa estudar, como estudar, qual input você deve estar colocando na sua vida, como você pode praticar seu output, participe nesse evento I Speak English. Vai ser maravilhoso, não vejo a hora de começar. Vocês também podem me seguir no Instagram, no Facebook e participem no grupo do Telegram. E lembrem-se, qualquer dúvida, ask Jackie. Bye bye!